Tudo aconteceu nesse terreiro do pai de santo Leandro de Oxóssi, que fica localizado em uma área rural de Sobradinho, no Distrito Federal. E ali virou um ponto de referência para muitas pessoas, porque é um local onde aconteciam rituais religiosos e também onde fiéis iam pela promessa de cura espiritual. E com isso, claro, atraía pessoas de diversas regiões em busca de alívio para suas dores emocionais, para dores físicas, para dores espirituais, um local de refúgio para quem é dessa religião. O Leandro, o líder religioso, era uma figura central ali. Para alguns, ele era um guia muito respeitado. Ele se apresentava como um canal para entidades como o Zé Pilintra, que é uma figura popular nas religiões de matriz africana, prometendo orientação e também proteção. Então ele seria um pai de santo, o líder desse terreiro. E já podemos traçar um paralelo aqui, porque essa construção de uma imagem de autoridade espiritual é um traço muito marcante também no caso do João de Deus. Lá em Abadiânia, em Goiás, onde ficava o local que o João de Deus morava e cometia os seus crimes, ele transformou a sua casa Dom Inácio de Loyola em um destino internacional de cura. Ele atraía milhares de pessoas do mundo inteiro e até celebridades do exterior vieram para conhecer a tal casa de cura do Dom de Deus. Tudo por causa da promessa de milagres espirituais. Tanto o Leandro quanto o João de Deus se valiam dessa posição de poder para ganhar a confiança das pessoas, principalmente com pessoas que estavam passando por momentos de fragilidade. E tudo isso cria um ambiente onde questionar as ações desses líderes espirituais é quase que um ato impensável. Essa confiança cega que é construída em cima da fé acabou sendo alicerce para os crimes que viriam à tona, no caso do João de Deus. O Leandro, conforme eu falei para vocês, ainda é um investigado, então temos que tomar cuidado com isso aqui neste caso. E estou me baseando, claro, nos relatos das supostas vítimas. Voltando aqui para este caso mais recente, entre maio de 2024 e junho de 2025, o que era apenas um burburinho entre os frequentadores do terreiro ali de Sobradinho, acabou se tornando uma grave denúncia. Acontece que 5 mulheres com idades entre 17 e 30 anos romperam o silêncio e acusaram esse pai de santo de abuso sexual. Esses relatos são bem consistentes e revelam um padrão de comportamento. Elas falam que o Leandro usava pretextos religiosos para manipulá-las emocionalmente e também isolando essas mulheres em rituais, tudo isso para deixá-las vulneráveis e também sem possibilidade de pedir socorro. Ele alegava estar possuído pelo Zé Pilintra, e ele justificava esses abusos como parte de um processo de cura ou de libertação enérgica. Ele dizia também que um orixá havia escolhido a vítima e que o corpo dessa vítima era um canal de energia e que o sexo era necessário para libertar essa pessoa dos maus espíritos. Então nós vemos realmente uma construção de narrativa feita por este pai de santo, misturando a fé dessas mulheres e a confiança que elas tinham nele. Tudo isso para que crimes fossem cometidos, para que elas ficassem vulneráveis a ele. Uma das vítimas é uma adolescente de 17 anos. Ela relatou em seu depoimento à polícia que foi convencida a dormir no terreiro, tudo para passar por curas espirituais. Então nós vemos que realmente é um padrão aqui de manipulação. Ele trazia suas vítimas para perto dele sempre nesse pretexto de curas espirituais. E ela conta que esse foi o primeiro terreiro que ela entrou. O Leandro começou a se aproximar dela de pouco no início, a convidando para ajudar na loja que tem ali, pedindo que o acompanhasse para buscar materiais, e a mãe dela também morava nesse terreiro. E por isso que essa adolescente passava a maioria dos finais de semana ali, ajudando na cozinha, participando das atividades, ajudando na própria loja. E em um desses finais de semana, enquanto ela estava ali na cozinha, o Leandro se aproximou por trás dela. Sem aviso, ele começou a tocá-la de forma completamente inadequada. Ela fala que tentou resistir, ela disse não para ele repetidamente, e estariam apenas os dois neste momento, mas ele a silenciou. Ele tampou a boca dela e mandou que ela parasse de gritar, porque senão as pessoas iriam subir até o local onde ficava essa cozinha. E ela conta que o abuso aconteceu ali mesmo. E esses episódios não pararam
pararam desde então. O Leandro continuou chamando essa menina para ir até a loja, falando que ele precisava de ajuda para buscar mais materiais, e a avó da menina, sem saber de tudo o que estava acontecendo, incentivava a neta a ir, porque toda a família aparentemente confiava no Leandro. E ela conta que ela ia de carro com ele e durante o trajeto ele parava em lugares isolados. Ele então trancava as portas e cometia o abuso contra ela. Ela também falou que ela se sentia pressionada e com medo, ela não conseguia contar a ninguém o que estava acontecendo, exatamente porque o Leandro era uma figura de autoridade e a violência acabou se intensificando com o tempo. Ela começou a notar algo estranho durante os rituais no terreiro. Acontece que essa menina foi fazer um tratamento de 3 meses para ansiedade e ela teria que ficar dormindo ali no terreiro durante todo esse tempo. Ela então dormia no local e antes ela tomava banhos espirituais. Logo após o banho, o Leandro oferecia a ela sucos ou então chás. Quando ela tomava, ela falou que sentia um sono avassalador e ela pagava por horas. No começo, ela pensava que era o efeito purificador desses banhos que ela tomava, mas com o tempo ela começou a desconfiar. Isso porque ela acordava com cólicas e também com sangramentos, sem entender o que havia acontecido. E certa noite ela decidiu recusar o chá. Naquela mesma noite, ela acordou no meio da madrugada com o Leandro sem roupas em cima dela. Ao perceber que a vítima estava consciente, ele teria tampado a boca dela com as mãos para evitar que ela gritasse e continuou cometendo o crime contra essa menina. E sempre depois dos abusos, o Leandro a ameaçava, dizendo que se ela contasse sobre o crime para alguém, o irmão dela iria pagar, porque ele faria uma macumba para matar o menino. E eu estou usando as palavras que eles usaram, que a vítima usou, na verdade, no seu relato. Então, até a ameaça abordava esse contexto espiritual e ela acreditava que realmente ele tinha esse poder de fazer mal à família dela. Ela conta que os episódios de violência, quando ela estava consciente, aconteceram mais de 5 vezes, seja no terreiro ou então no carro. E durante meses, ela viveu sob o peso desse silêncio. Não só do silêncio, mas do silêncio através do medo e da manipulação. E só com o tempo, ao juntar as peças, ela percebeu a gravidade do que ela havia sofrido. E aí ela começou a buscar formas de expor a verdade. E esse padrão de manipulação espiritual e coerção psicológica é muito parecida com o modus operandi do João de Deus. O médium também usava sua autoridade para convencer mulheres de que os abusos eram parte de um tratamento espiritual. E elas acabavam até voltando inúmeras vezes acreditando nisso. Com esse pretexto, ele isolava suas vítimas em atendimentos individuais, muitas vezes em quartos privados, onde as vítimas ficavam à mercê desse homem. E assim como esse relato dessa suposta vítima do Leandro, o João de Deus também explorava a vulnerabilidade emocional e espiritual das suas seguidoras, usando a fé como uma arma para silenciá-las. Em ambos os casos, o abuso de poder acaba sendo mascarado por uma narrativa de espiritualidade, tornando as vítimas reféns de suas próprias crenças. E tudo isso tem uma força enorme dentro do psicológico dessas pessoas. Em diversas oportunidades é dito que o pai de santo teria sussurrado no ouvido dessa adolescente o seguinte: o Zé Pilintra me falou o que você quer, e logo depois ele cometia violência sexual. Ainda segundo essa vítima, ele também costumava simular a incorporação do seu Zé e afirmar que ela deveria aceitar o chefe do terreiro, ou seja, aceitar ter relações com ele a pedido da entidade. E os depoimentos das vítimas revelam um padrão muito claro aqui, sistemático. É dito que o Leandro buscava mulheres e adolescentes que apresentavam sinais de vulnerabilidade, como fragilidade emocional, problemas familiares ou dependência espiritual. E ele se utilizava de tudo isso, inclusive da religião, para justificar os seus atos.